Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Bíblia de Fato. O que é ideologia? Neste vídeo nós veremos a origem do termo, o início do uso deste termo na história e a metamorfose que a interpretação desta palavra ideologia tem, ao longo do tempo, tomado uma forma e como se vê hoje esse termo. Fica conosco até o final. Não se esqueça de ser mais um inscrito do canal Bíblia de Fato. Nós buscaremos trazer 4 principais definições que foram sendo concentradas nesta palavra ideologia ao longo da história, começando pela sua origem. Então, bem basicamente mesmo, a palavra ideologia significaria ideias criadas. Podemos citar um exemplo de uma ideia criada que seria a ideologia de gênero, uma ideia criada para desconstruir um fato biológico na criação. O termo ideologia foi primeiramente usado por Antoine de Tracy. Ele era um soldado francês lá na época do Iluminismo, da época em que os homens, depois de todo aquele período de trevas, decidiram se libertar daquilo que era uma opressão ou um ópio que era a religião, e agora exaltado o pensamento do homem, colocando o ser humano em sua posição como aquele que é superior aos outros seres, agora eles, de forma racional, pensariam muito bem aquilo que eles precisam ser e ter neste mundo. Significa que a influência dele é do iluminismo, do positivismo, desse pensamento progressista baseado naquilo que o homem pode observar e decidir através de suas ideias. Nesse contexto, o objetivo de Antoine de Tracy era que ideologia fosse uma matéria implantada nas escolas como a ciência das ideias. Então o pensamento era que agora os homens iriam analisar todas as ideias que fazem com que a sociedade tente buscar viver de forma harmoniosa e identificar as crises, os pontos positivos e, através desses pensamentos, proporcionar para o mundo uma melhor cosmovisão e como nós podemos a cada dia avançar nesse nosso relacionamento. Porém, por volta de 1812, Napoleão Bonaparte, que dentro desse contexto se tornou um ferrenho e grande e poderoso ditador, percebendo os pensamentos desses homens, os chamou de ideólogos, mas com um sentido pejorativo. Os pensamentos desses homens, para Bonaparte, seriam agitações que impediriam a aceitação daquilo que estava sendo implantado pelo seu poder. Então eles seriam pensadores que estariam trazendo apenas prejuízo para o mundo. Então o termo ideologia passou da origem de ser uma ciência para pensar nas coisas, uma ciência para criar ideias, para agora um termo pejorativo, de pessoas que se utilizam do seu pensamento a fim de identificar os problemas políticos e os problemas do Estado. Já por volta de 1847, Marx, no seu livro Ideologia Alemã, ele vai por um outro caminho. Marx traz que a ideologia está relacionado à exploração das classes, em que de forma sistematizada é colocada na sociedade uma consciência falsa da realidade social. E isso faz com que aqueles que dominam sobre os outros e produzem através dos outros sempre tenham êxito naquilo que eles fazem, e por isso, agora, através desses pensamentos e dessas ideias que foram criadas, há agora uma reação para que essas classes venham de forma justa viver umas com as outras. Seria a inversão ou o ocultamento da realidade pelas classes dominantes. O que você poderia chamar de Matrix, o que você poderia chamar de pão e circo, a cortina de fumaça para que aqueles que dominam e também guardam o entendimento de como fazem isso, fazendo os outros parecerem que estão bem e sempre necessitarão
e saberão que precisarão estar nesta mesma posição durante toda a sua vida. Isso significa que, nesse contexto, a ideologia faz parte de um sistema de dominação. Ideologia também pode ser definida como tudo aquilo que existe baseado em um discurso. Veja como a trajetória da palavra ideologia, desde a origem das ciências, das ideias que devem ser criadas para as discussões daquilo que é melhor para o mundo, como também apenas um motivo de desprezo e zombaria de um ditador. E agora, a ideologia seria aquele sistema oculto de manter uma máquina funcionando para os privilégios de uma pequena classe. Por mais que ideologia muitas vezes possa parecer algo de uma pessoa, mas a ideologia sempre está relacionada com os desejos da coletividade em oposição a outras ideias e a outros pensamentos. A quarta e última definição de ideologia se tornou uma definição de forma mais neutra. Ideologia seria agora um conjunto de crenças da coletividade que tem como objetivo ocultar muitas coisas da realidade para servir ao seu propósito, o propósito daquele grupo. Esse conjunto de crenças cria essa cosmovisão e, por isso, a sociedade hoje, bem dividida e múltipla, pessoas que têm as suas tribos, as suas ONGs, o seu conjunto, o seu pensamento, vivem separados em bolhas, cada um com a sua verdade de realidade e promovendo os seus pensamentos, as suas ideias criadas ou ideologia para melhorar o relacionamento entre os seres humanos. Porém, a melhora desse relacionamento entre os seres humanos está baseado em que o seu grupo sempre seja o grupo acima, o grupo dominante, o grupo que sabe o que é melhor para todo mundo. Aqui nós finalizamos essas 4 possíveis definições de ideologia, mas ainda precisamos fazer algumas considerações sobre ideologia. A ideologia sempre foi vinculada ao aspecto político e social, a organização, a administração da vivência. As ideologias têm os seus inimigos, então eles precisam impor na sociedade coisas que precisam ser ocultadas para poder atacar, resistir e vencer o inimigo. O inimigo seria o outro grupo que tem a outra ideologia oposta. Então a ideologia, que é um sistema de ideias que desconhece a relação com o real, faz com que a atuação do ideólogo seja de inverter as relações entre a ideia criada e aquilo que é a realidade. A ideologia ela produz uma alienação que divide os homens em sua natureza, em seu talento, e o próprio desejo é colocado no coração de muitas pessoas para se tornarem divididas e agora cada um tem a sua ideia. Por isso faz parte da ideologia fazer com aquele que é dominado não sinta que esteja sendo enganado. Através de quê? Através da normalização daquela ideia que é proposta. Fazendo com que a história, que é de fato real, seja agora combatida pelas ideias ilusórias, criando também dentro desse processo os heróis. Os heróis que na verdade não são heróis, que promovem também mais divisão e muitas vezes o mal à sociedade. Há quem ainda possa cantar ideologia, eu quero uma para viver. E a realidade ela existe, a verdade ela existe. O que de fato acontece na vida das pessoas, elas existem, devem ser encaradas como a realidade está vindo a favor ou contra nós, através de pensamentos que não dividem, mas façam com que a coletividade cresça no único propósito que deveria existir. Esse propósito existe, é hoje visto como utópico, que todos deveriam buscar a plena satisfação em todos os meios e níveis da sociedade. Só que o homem sempre quererá dominar sobre o outro. A ânsia do poder, a ânsia do ser o superior, está também na natureza do homem caído, do homem sem Deus, do homem que entende que ele agora é o dominador de todas as coisas. Deus colocou esse governo, de fato, no homem. Deus deu ao homem, coroa da sua criação, a habilidade de lavrar, de cuidar,
de administrar, de ensinar, de ser o sacerdote, o legislador. Porém, Deus não ensinou ao homem a prática do mal, nem a prática do engano. Essas foram as invenções malignas e carnais dentro do coração do homem que procede todos os maus pensamentos. Desde já agradeço a você pela participação, pelos comentários, por estar conosco. Confira se você é inscrito no canal Bíblia de Fato. E vamos seguindo em frente, meditando a cada dia mais sobre Deus, sobre a palavra de Deus e sobre todas essas ideias que cercam aquilo que é a realidade daquilo que vivemos e a realidade daquilo que nós pregamos, que é a palavra de Deus. Meu desejo é que o bom Deus, que conhece a tua alma e o teu coração, te abençoe e te guarde e proteja a sua mente daquilo que seja uma ideia sutil e sorrateira para trazer sofrimento e destruição. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.